não está mais. Acabou o abraço do amigo, o abraço na rua, o cumprimento, aquele beijinho no rosto, às vezes um beijinho falso, mas era bom o cumprimento, né? E foi acabando. Quer dizer, o coronavírus dominou a mudança cultural, a mudança comportamental no mundo todo e, sobretudo, no Brasil e aqui na nossa Rondônia, na nossa Porto Velho, não se pode dizer que também não dominou. Mudou muito, né? Lojas que vendem no balcão, grandes departamentos que vendem no balcão, demissões, muita demissão por falta de demanda, né? Inflação. Ainda não se falou na inflação, não é isso? Mas a inflação está chegando. A dona de casa, principalmente a mulher que vai mais no mercado do que o homem, percebe que de repente um pacote de 5 quilos de arroz está custando R$22, que o tomate, que o alface está muito mais caro do que semana passada, que a carne hoje está pelos olhos da cara do boi, muito caro, né? Isso é uma relação cruel da oferta e da procura, né? Quanto mais oferta, quanto mais procura, menor oferta e mais cara fica. E assim o mercado vai se organizando dentro dessa pandemia. E você? Qual é a sua opinião sobre a pandemia, sobre a economia, sobre a educação? Um dos dramas que nós estamos tendo hoje é o retorno presencial das aulas. Aqui em Rondônia, há uma previsão para o dia 3 de novembro para retornar às aulas. Para quê? Para que se passou o ano todo sem aula? Para que dia 3 de novembro? Vai recuperar ano letivo? Será que vai melhorar a vida do aluno lá na faculdade, voltando à aula agora no dia 3 de novembro? E será que poderá? Será que o vírus vai estar mais arrefecido ou vai estar mais recrudescido? Ninguém pode dizer. Não há ninguém que tenha essa varinha de condão para dizer, olha, em novembro vai estar tudo muito bem. É tanto que 70% dos pais e mães de alunos no Brasil todo negam conceder a permissão do filho voltar à escola. 70% não concordam. Tá? É uma pesquisa que saiu aí. Não é a Voz do Povo que está dizendo, é uma pesquisa que já foi lançada nacionalmente, que não concorda. E você que tem filho? Você que tem filho pequeno? Você que tem filho adolescente? Que estuda em colégios muito, digamos assim, muito lotados, com salas grandiosas, 50 alunos numa sala. Você concorda que seu filho volte para as aulas? Você acha que não corre mais risco? Você acha que acabou o vírus? Você pode ligar para nós aqui. Vou repetir o celular, 99214-5306, ou acessar pelo site www.rondanoticias.com.br. Aí você vai dar aqui a sua opinião, vai dar a sua informação, se você concorda ou não. São questões muito importantes que transcendem a questão de saúde e que afetam a questão social, afetam a questão familiar. Não tem como você fugir do debate desse assunto. Não vou falar desse assunto, porque ele é presente, ele está no ar, ele é invisível, você não vê o vírus, mas ele te vê. Então, se ele te vê, é melhor você se cuidar e se preocupar muito com essas questões que estão sendo postas novamente, né? Questões de andar em ônibus, a questão do idoso, né? Tudo começou dizendo que o idoso era o grande alvo, né? Era o alvo mais arriscado, mais premente de contrair o Covid e morrer. E que a criança é o transmissor, porque a criança pode pegar na escola, e como a criança não desenvolve o vírus, leva para casa e transfere para o avô, para a avó e para a mãe. Hoje em dia, está morrendo criança, está morrendo adolescente, está morrendo branco, preto e adulto, gente que não tem nenhum tipo de doenças, digamos assim, doenças anteriores, as doenças crônicas que o vírus derruba e ceifa a vida. Então virou uma regra geral, todo mundo é do grupo de risco. Então o grupo de risco é para todos. Se é para todos, o idoso deve se cuidar, que é, em tese, o alvo mais fraco. A criança deve se cuidar, que em tese é o alvo que leva para casa.
e o adulto que pensa que não pega, né? O adolescente que se sente muito forte e não contrai essa doença chinesa. E já tem 8 vacinas sendo testadas, 8 vacinas no mundo todo, testando já a terceira fase da vacinação. E essas vacinas, todas elas têm um prazo de 2 anos, de 1 ano de validade em termos de aplicação e em termos de imunização. 8 vacinas, tem mais algumas chegando, tem vacina de Oxford, tem vacina da Rússia, tem vacina da China, tem vacina do Brasil. E hoje, o estado da Bahia é o primeiro estado que está testando uma vacina hoje, nessa sexta-feira, é o estado da Bahia, que é o maior estado do Nordeste, mas para o estado do Nordeste, foi escolhido por isso, talvez, né? Então a Bahia está testando também uma vacinação. E nós aqui torcemos para quê? Para que as 8 vacinas deem certo, sejam realmente vacinas protetivas, que levem a tranquilidade, levem a imunização de rebanho chamada, né? Todo mundo ficar imunizado, não só entre si, pelo vírus, mas pela vacinação. Porque o complexo da vacina não é só chegar e aplicar. Tem que aplicar a vacina, mas saber se ela faz o efeito nas três etapas do vírus. Tem que aplicar a vacina e saber qual é o efeito colateral que pode ter. Será que essa vacina trará algum efeito colateral pior do que o vírus? Será que haverá uma reinfecção? Tudo isso é debate para governo, é debate para a mídia, é debate para a medicina, é debate para você, sociedade. Você vai se vacinar? Eu irei. Pode ter 8 vacinas que eu vou lá tomar essas vacinas. Mas será que essas vacinas são realmente protetivas? A Rússia tem a Sputnik aí saindo com o nome de Sputnik, aquele foguete que a Rússia lançou lá em 1960 para ir ao espaço, né? O primeiro foguete que foi ao espaço foi o Sputnik. A Rússia lança a vacina chamada Sputnik. Tomara que dê certo. Tomara que saia tudo como, digamos, como manda o figurino. São 12 horas e 14 minutos. E 14 minutos, vamos já para o intervalo. Você pode ligar para o programa Voz do Povo. Eu sou Francisco Matias, estou em substituição ao titular do programa, Arimar Souza de Sá. Hoje o convidado é o diretor da Fiero, Federação da Indústria Rondônia, mas não chegou até agora. Não confirmou se não veio, deve estar em trânsito, deve estar aí a caminho dos estúdios. Contamos que ele venha, foi convidado pelo Arimar Souza de Sá e vem. Se não vier, sextou para nós. Vamos fazer o programa só nós aqui e vocês, a Sua Excelência ouvinte, aí. Vamos ao intervalo e nós já voltamos. Ainda falta 1 minuto, então eu posso aproveitar esse 1 minuto para continuar falando da Covid-19. Falando da preocupação que nós teremos e o que será no futuro, qual é o horizonte que nós temos para que essa pandemia, desde ser pandemia, e vir apenas uma endemia controlada, uma endemia que a vacinação controlou. Que prazo teremos isso? Quantos mais terão que morrer para que esse dia chegue? Quem pode nos avisar, olha, em tal mês vai acabar? Qual é o médico, o cientista, o governo, o político, o partido político, a mídia, que pode nos dar esse horizonte? Porque, por enquanto, esse horizonte parece que não existe. Não temos esse horizonte de modo algum. Nós vamos ao intervalo, são 12 horas e 15 minutos, e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos
já sabe o que está perdendo. Agrolab Amazônia, a maior feira agro da região norte, 100% digital e gratuita, com palestras online, exposição virtual de produtos, máquinas e implementos, rodadas de negócios, leilões virtuais e muito mais. Inscreva-se agora em www.agrolabamazônia.com. Patrocínio Atipar, Agrofish, Facer, NBS Telecom, Senar, Faperon, Cicobi, Stara e UziPay. Realização Sebrae. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A Voz do Povo. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Voz do Povo, dessa sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Sou Francisco Matias, em substituição a Aurimar Souza de Sá. Estamos aqui já recebendo nos estudos nosso convidado especial, né, que é o diretor da Fiero. Ele vai discorrer aqui sobre economia, sobre industrialização, sobre o Covid, né? Sobre o Covid, porque... Boa tarde, já chegou aqui o nosso convidado muito especial, e é importante que nesse momento que o Brasil passa por um processo de economia, digamos, meio em decadência, que tenhamos um convidado como o Dr. Gilberto, diretor da Fiero, para falar sobre a economia de Rondônia. Então nós vamos à entrevista. A Voz do Povo, entrevista. Boa tarde, senhor Gilberto. Prazer recebê-lo na Voz do Povo. Boa tarde, Francisco Matias. É um prazer estar aqui conversando contigo, tá? Falar um pouquinho da indústria, da Federação das Indústrias e como estamos tentando superar essa pandemia provocada por esse coronavírus, a Covid-19, os percalços, as dificuldades e as soluções que nós estamos encontrando para poder sair o quanto antes dessa crise. É difícil, mas alternativas a gente tem que buscar. É nesse momento de crise que nós temos que criar alternativas. Sr. Gilberto Batista, a pandemia, como o senhor falou aí, realmente causou um problema sério no comércio e na indústria. Como é que a Fiero está dando aos empresários do estado todo as orientações para se comportar dentro desse processo da pandemia e para um pós-pandemia? Bom, derreteu a economia, a pandemia, né? Ela causou sérios transtornos. Em Rondônia, alguns segmentos não sofreram tanto. A nossa indústria muito lacrada ou lastreada no agronegócio, então, tipo frigorífico. Teve aquelas questões pontuais, tá? Mas não houve necessidade de desligamento, grande desligamento de pessoas, não houve necessidade de fazer tem que fazer algumas adaptações aí que a federação entrou, através das suas casas, principalmente do SESI, como é que são os protocolos para você poder enfrentar minimamente os efeitos dessa pandemia. Até para evitar realmente as demissões, nas orientações, como é que se poderia suspender contrato, que contrato você poderia suspender, que contrato você poderia fazer redução de jornada, uma série de protocolos com assessoria que nós prestamos, principalmente as empresas que são filiadas aos sindicatos que compõem a base da Fiero, sem nenhum custo para essas empresas. Realmente a federação foi lá e falou, esse momento é a hora da gente se juntar, então está aqui. Minimamente para você seguir os protocolos e manter as portas abertas, só isso. Porque os decretos de restrição ao labor não afetou a indústria não afetou. O que afetou a indústria é o seguinte, nós dependemos do comércio para funcionar, vários segmentos dependem do comércio. Você pega um segmento gráfico, se o setor de comércio está fechado, que é o principal cliente do setor gráfico, o gráfico vai afetar, reduziu em 80% o setor gráfico. Alguns setores como vestuário, aquele vestuário que dependia que chama modinha, esse foi afetado. Aquele que trabalhava com parte de uniforme ou que adaptou para equipamento de produção individual, e esse negócio é incrementar a sua receita, porque você teve uma demanda latente realmente de
equipamentos de proteção individual, como máscara, jalecos. Então, esse teve até um incremento. E teve alguns outros segmentos que dependiam muito da região sul-sudeste, tipo o laticínio. O laticínio teve um impacto no primeiro momento, porque é o seguinte, os principais consumidores dos lácteos de Rondônia, não é o estado de Rondônia, Rondônia não chega a consumir 40% do que produz dos lácteos. Então a maioria é para exportação, para outros estados. Vai para outro estado, o lácteo vai para outro estado, principalmente do sudeste. Então São Paulo parou, afeta diretamente, que parou de funcionar bares, restaurantes, pizzarias em São Paulo, afeta aqui que é o principal destino dos queijos de Rondônia, é de São Paulo. Então, esse teve um... A gente pode estar em São Paulo, pedir um sanduíche e o queijo ser daqui de Rondônia? Olha, a possibilidade de você estar numa pizzaria e a hora que você estiver comendo o queijo aqui de Rondônia é grande. É grande porque São Paulo vai quase 1/3 da nossa produção de queijos, vai para a região sudeste, principalmente São Paulo, as distribuidoras estão todas ali. Então, a hora que você parou lá, afetou aqui. Os laticínios vai começar a estocar. Mas agora, como voltou à normalidade lá, a situação também está normalizando no campo dos laticínios. Os frigoríficos, nós exportamos bastante carne, esses não sofreram, tiver que fazer os ajustes, sim, para poder, em massa. Frigorífico não tem, você é num pequeno espaço, você concentra 1.000 trabalhadores. Então, os protocolos para frigorífico já são rígidos por uma questão sanitária, tiveram que ser duplamente rígidos, até para atender algumas exigências do Ministério Público do Trabalho, tudo com foco realmente na preservação e não propagação do vírus. Então, adaptações, mas funcionou durante toda essa pandemia, com as restrições, mas veio a funcionar. Indústria madeireira é um outro segmento que também depende muito do sul-sudeste. Um pouco de exportação, caiu um pouco a exportação de madeira nesse período, porque onde estão os principais clientes das indústrias madeireiras de Rondônia? Estados Unidos e Europa. Entra ali pelo Porto de Roterdã. Mas a madeira é beneficiada ou sai? Não, a madeira sai. Não, beneficiada. Hoje não se exporta. Tirando a teca que vai para a Índia, que ainda vai em Tora, que tem um registro especial para Tora, os demais madeiras só saem daqui beneficiadas. Hoje só sai as exportações da madeira beneficiada. Estados Unidos, Europa. Europa, você tem bastante comprador na Alemanha, no Reino Unido, na Holanda. E os Estados Unidos como um todo também compra bastante madeira. Sofreram por uns 2 a 3 meses, praticamente veio a zero as exportações, mas começou a retomar agora. E também os clientes que estão no sul-sudeste. Parou a indústria da construção lá, parou a demanda de madeira. Agora não, está dando um boom na construção. Hoje você não tem mais madeira para atender todo o mercado. Esse boom que você fala, Gilberto, é pela demanda reprimida com relação ao Covid ou é uma nova economia que surgiu? A questão é o seguinte, Matias, todos os estados, inclusive nós aqui também estamos mostrando isso aqui para o governo do estado, eles estão vendo que a construção civil é o melhor caminho para a retomada, porque a construção civil você gera emprego no dia que como vai começar a obra, você já gera aqueles empregos de imediato. Não exige mão de obra altamente qualificada. Então, para você injetar recursos na economia, através de geração de emprego, não existe nada melhor que você investir em construção civil. O que está sendo feito no sul-sudeste, estão retomando a construção civil, tá? E retomando forte o governo federal através de incentivos nas taxas de juros, bancos privados reduzindo taxas de juros como nunca se imaginava. Então, isso está fomentando a construção civil, tá? No nosso estado, mesmo no nosso estado, a construção civil aqui, ainda mais as privadas, as públicas ainda, o governo está elaborando um plano dele que a gente espera que contemple fortemente a construção civil. Mas mesmo as construções privadas, as construções particulares, elas estão tanto que já começa a... Isso ocorre na pequena construção civil, pela quarentena, ou porque o governo investiu em, digamos assim, expansão de prazo, redução de juros? Teve essa química? Teve toda essa química aqui. Nós tivemos a química até daquele que recebeu o auxílio emergencial, mas tinha uma obrazinha que tinha que fazer na casa dele, adaptação de um banheiro, tudo isso está... Fazer um piso novo, tudo isso está economia. E aquele cara que está ficando em casa, aproveita que está em casa, vai ser o fiscal de obra. Eu não sou engenheiro nacional, mas já que eu estou em casa, em home office, eu vou aproveitar para ser o fiscal da minha obra aqui, para poder que ela saia. Ele para ver o defeito que tem na casa. Né? Isso. Então, você pegar, tipo, Brasília, por exemplo, Brasil, eu estava em Brasília esse dia atrás, lá não está tendo tijolo. As cerâmicas lá vendeu tudo, houve uma redução delas nessa pandemia, ou antes da pandemia a construção civil estava embaixo, tá? Hoje em Brasília estão demandando tijolo, está andando 300, 400 quilômetros para chegar tijolo em Brasília, tornando um produto caro, raro. E aqui em Rondônia,
tem também digamos, essa falta de estoque de tijolo? Não, ainda não chegaram aqui, mas nós imaginamos que a indústria já sentiu, você pega as indústrias ceramistas, elas já sentiram a reação do mercado de construção, não está faltando produto ainda, tá? As indústrias que são razoavelmente estruturadas, mas a gente imagina que nessa retomada até aqui também nós vamos ter... Mas aumentou o preço do milheiro por aqui, não aumentou? É a procura? Na verdade não é que aumentou, começou a aumentar a procura, né? Você pegava há tempos atrás, as cerâmicas estavam com as portas abertas só para manter o negócio aberto mesmo, manter o mínimo de funcionário, sempre na esperança que nós vamos retomar, não houve. E agora começou realmente, volto a dizer, mesmo essa construção pequenininha dentro da casa, são milhares de pessoas que estão fazendo isso, então começou a ver, realmente a demanda por material de construção aumentou. E a gente imagina que agora que o governo começar a botar a mão dele e investir na construção, em reforma de escola, reformas de delegacia, reformas de hospitais, construção de estradas, bueiros, pontes, nós vamos ter realmente um aquecimento, sem dúvida, substancial na economia do estado de Rondônia, que vai ser a pavimentação para a saída dessa crise. Muito bom, são 12 horas e 28 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos conversando com um convidado muito especial, Gilberto Batista, diretor da Fiero, discorrendo sobre a economia, primeira pequena economia, né? Estamos falando, depois vamos falar da economia maior. E você pode ligar para o programa aqui, participar da entrevista, no telefone 99214-5306 ou pelo site www.rondonoticias.com.br. Temos aqui a Maria Eliette, já nos mandou uma mensagem, dizendo que está ligada no programa. Ela é uma ouvinte assídua, que nos dá muita honra. É o que o Arimar diz, Sua Excelência, o ouvinte. Estamos conversando com o Gilberto. Vamos a um intervalo comercial daqui a pouco. E pode dar sua pergunta sobre a economia. A economia de Rondônia, a economia de Porto Velho, de qualquer ponto que você estiver no estado de Rondônia, que tem esses problemas aí com relação à Covid. Tem também, digamos, o fomento da economia, da construção civil, da agroindústria, o problema que você pode ter também na indústria metalúrgica, na indústria gráfica. Liga para nós aqui, que o Gilberto está aqui para te responder. Gilberto, vamos ao intervalo começar e voltamos. E nessa terceiro bloco, eu vou te perguntar a você sobre a agroindústria e a exportação da carne, a exportação dos laticínios e a produção com relação à Amazônia. Voltamos daqui a pouco, então? Okay. Vamos ao intervalo e já voltamos aí. Você está ouvindo a voz do povo. Agrolab Amazônia, a maior feira agro da região norte, 100% digital e gratuita, com palestras online, exposição virtual de produtos, máquinas e implementos, rodadas de negócios, leilões virtuais e muito mais. Inscreva-se agora em www.agrolabamazônia.com. Patrocínio Atipar, Agrofish, Facer, NBS Telecom, Senar, Faperon, Cicobi, Stara e UziPay. Realização Sebrae. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A voz do povo. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Voz do Povo, nesta sexta-feira, 4 de setembro. Estamos na Semana da Pátria, estamos na semana que nós temos que ter amor pela história da pátria. Segunda-feira é o dia 7, é o dia que vai se comemorar a independência do Brasil. No Brasil, independente de Portugal, mas o Brasil já era Estado português, o Brasil não era mais uma colônia de Portugal. E tem uma mulher na história
que é muito importante nesse processo, que é a princesa Dona Leopoldina, que era presidente do Conselho Deliberativo, era uma espécie de primeira-ministra. Foi ela quem deu o start para haver essa independência, foi ela que mandou a mensagem para o Congresso, foi ela que mandou a carta para Dom Pedro lá em São Paulo, quando ele vinha lá de Santos para visitar aquela mulher dele lá, a Marquesa de Santos, e vinha morto de feliz, e encontrou o estafeta bem no meio lá do riacho, na travessia do Ipiranga, e ele gritou: laços fora soldados, vamos sair de Portugal, o Brasil independente no dia 7 de setembro de 1822. Pois é a Semana da Pátria. Para quem ama a pátria, é uma boa semana, né? Vamos aqui, estamos de volta, estamos conversando com um convidado muito especial, Gilberto Batista, que é da Fiero, diretor da Fiero, e o que é de problema de indústria, de economia, se alguém sabe falar para você, é ele, liga para nós. Tem aqui já o cara do bairro Apunhã, é o Valder, ele pergunta o seguinte, ó, ele ganha um salário mínimo, está dizendo aqui, ele ganha um salário mínimo, né? E com... Vamos ler de novo aqui. Ele não pode comprar carne, o preço está muito, muito alto. Está R$27 o quilo. Pergunta a você, por que está acontecendo? Ele ganha um salário mínimo. Carne é uma commodity hoje que é regulado quase que mundialmente. Como Rondônia exporta bastante, o dólar sobe, acaba refletindo na economia local. E está sendo demandado carne principalmente pela China, tá? E os países ali daquele entorno da China. Então, o que é mercado? Economia de mercado por ser uma commodity. Então, você está vendendo, você vende carne para a China a 5.500, 5.500 dólares a tonelada. Então, e o dólar a quase R$6 acaba refletindo no mercado interno. E no bolso da gente? E no bolso da gente. A gente acaba pagando essa conta porque realmente quem está feliz é o chinês, pecuarista. Né? O pecuarista está ganhando muito dinheiro. Está ganhando muito dinheiro. Porque nós realmente... o pecuarista ou o frigorífico está ganhando muito dinheiro? Eu vou saber que é o pecuarista, eu tenho que puxar a sardinha aqui pro nosso lado, a indústria. Ele ganha só o justo, ele tenta abrir mercado, para abrir mercado tem um custo. Mas é difícil dizer, olha, com salário mínimo realmente é difícil você estar comprando carne. Você estive no mercado no domingo, estava vendo a picanha, tinha picanha de 70 e poucos reais o quilo. É louco. Meu Deus do céu, como pode chegar a esse preço? E ontem mataram aqui uma búfala e ninguém comeu. Mas mataram uma bezerra búfala que estava tentando chifrar as pessoas aí. E búfala é uma carne saborosa. Meu filho falou que se soubesse, ia ir lá e tirar do gol e levar a carne. É carne boa. Mas é verdade. Mas essa questão da carne é um problema. Realmente o Rondônia deve exportar esse ano em torno de 600 milhões de dólares em carne. Para quantos países Rondônia exporta? Para carne a gente exporta em torno de 30 países. 30 países recebe carne. Nós vendemos carne desde aqui no Chile, que é o mais próximo, que a planta de Vilhena tem um direcionamento para a China, a planta de Rolim também tem para a China, tem uma planta em Rolim que vende praticamente só para a China, tá? Aí nós vendemos para Egito, vendemos para Hong Kong, o principal destino da carne nossa é Hong Kong. Então, nessa hora, considerando o fuso horário, está todo mundo comendo carne de Rondônia, por aí. Chinês, hongkongiano, indiano. Índia a gente não chega a mandar carne. A Índia não compra, ela exporta carne também. Até porque é exportadora de carne, hein? Como é que a Índia mata a vaca? Você adora a vaca? Mas o boi eles matam. A vaca e o boi são diferentes. Mas eles são exportadores de carne. Mas a China é tido como um país que exporta carne de baixa qualidade. O Brasil já estava nesse status há muito tempo, depois o Brasil foi melhorando, até esse critério de questão de vacinação para Rondônia, ele já foi declarado a área livre de febre aftosa sem vacinação. Você recebe, é um status maior que você recebe no mundo todo. A consequência é essa, você recebe um status, então internacionalmente você recebe mais pela carne, os frigoríficos e pecuaristas, eles querem o melhor negócio, então, ou seja, se eu quiser exportar tudo, eu consigo exportar, eu deixo uma parte no mercado interno, mas minimamente eu tenho que recompor o custo. O custo é o quê? Pago ao produtor com mais o custo operacional do frigorífico. Então, efetivamente, com o dólar alto, o preço
tende a manter em alta, não tem... Então nós, baixa renda, pode esquecer do negócio de picanha, só se alguém convidar a gente. Não é isso também não. Nós temos que melhorar a nossa renda para poder realmente ter Ô, Gilberto, você falou das plantas de Vilhena para a China, e a planta de Porto Velho? Para onde vai a carne de Porto Velho? Aqui de Porto Velho, ela manda, se não, para o Egito. Porto Velho, acho que é Egito o principal destino. Rússia também não? Rússia, não estamos mais mandando carne para a Rússia. A Rússia reduziu drasticamente a compra de carne do Brasil, não é só de Rondônia, não. Nós chegamos a ser o principal destino da carne de Rondônia, ser a Rússia. Mas por questões comerciais, aí a Rússia deve estar importando de algum outro país. Reduziu drasticamente do Brasil. E aí entra aquela questão de quando você tem um mercado que você deixa de atendê-lo, que ele deixa de ser interessante para ele comprar, você tem que ter frigoríficos. Aí nós temos frigoríficos grandes aqui, nós temos frigoríficos de base nacional e internacional, que eles conseguem abrir mercado. Abrir mercado não é fácil. Por exemplo, lembra quando nós deixamos a Rússia, na mesma época a gente deixou a Venezuela, por causa daquela crise da Venezuela. Se não essas plantas grandes, aí abrimos Egito naquela época. Chile, nós era tímido, conseguiu abrir Chile. Você fecha uma planta e já abre outra do jeito, né? O mercado, né? Quando você fechou a Rússia, abriu o Egito. O Egito, eu esteve conversando esse tempo atrás com o pessoal do Egito, e o principal parceiro comercial do Egito em relação à carne congelada ou carne resfriada é Rondônia. O Egito todo, a maior importação de carne dele é do Brasil, e dentro do Brasil o maior parceiro comercial para a carne dele é o estado de Rondônia. Gilberto, você pode nos informar qual o valor agregado do PIB da exportação de carne para Rondônia? Bom, se a gente pensar num PIB na ordem de 40 bilhões, se a gente pensar que só a carne ela consegue expor, se ela vai exportar, ela exporta de 40% a 45%. Essas exportações vai dar 500 milhões de dólares, 600 milhões, vai dando para 600 milhões, vezes 6 são 3.600 só dessa carne. Se a gente dobrar isso, são 7 bi, ou seja, só a parte do agro ali, que envolve a cadeia da bovinicultura, se tomar com os laticínios, ela produz aí em torno de 15% mais ou menos de toda essa economia que circula. Porque ela não é só a carne. Na hora que eu compro a carne, eu injeto no pecuarista que acaba investindo em outros negócios. Então, essa cadeia do agronegócio, ela movimenta em torno de 20% a 25% do PIB de Rondônia. Pegando toda a cadeia. Muita coisa, né? Tá? Muita coisa. Tá? E você tem a indústria, por exemplo. A indústria, parte dessa coisa está na indústria, parte está no agronegócio. Mas ele sozinho impulsiona isso. A indústria ela tem em torno de 18% a 19% do PIB do estado de Rondônia. Dentro dessa indústria, uma parte significativa é a indústria frigorífica. Interessante. Gilberto, você falou de commodities, eu quero falar de soja e café e milho. Qual é a participação de Rondônia nesse processo aí? Bom, e se nós temos industrialização dos três produtos que eu falei aqui em Rondônia? Bom, soja, nós exportamos bastante soja. Nós exportamos quase toda a nossa produção. Você fica uma pequena esmagadora lá em Vilhena, tá? E o resto a gente exporta grão. A soja é o seguinte, os países, a China é um principal comprador de soja nosso, a Europa também, mas eles querem a soja em grão para gerar emprego lá. É aquele, você tem que e a administração, nós precisamos pelo menos passar por uma fase. Eles compram com a mão, mas com a outra quer gerar emprego lá. Vou dar o exemplo da China, que um negócio que está discutindo carne e discutindo soja lá. A empresa chinesa, se ela comprar soja em grão, ela não tem nenhuma tributação lá na China. Tá? Se eu comprar soja já com um estágio de benefício, eu farelo, para de lá eu fazer outros produtos, a tributação já chega a 20%. Então, ou seja, o próprio governo chinês, a política tributária chinesa, ela obriga o cara a comprar em grão para poder gerar emprego lá. Então, para forçar a gerar emprego, você quer comprar a soja beneficiada? Mesmo, você vai pagar 20% de tributo aqui. Nós vamos ter que vender mais caro porque agregamos valor, mas o grande problema está lá no cara que vai ter que... Esse é um exemplo da China, mas todos os países, para proteção, para geração de emprego, ele vai criar mecanismo realmente para gerar emprego. Ele tem que proteger o mercado interno dele, o emprego dele lá. Nós temos a nossa política de incentivo tributário aqui para gerar emprego. Qual que é a finalidade da política tributária aqui? Por que nós somos fortes nos frigoríficos?
Porque lá em 2004 nós criamos uma lei, o governo do estado criou uma lei de incentivo tributário para atrair frigorífico. Nós tínhamos um rebanho lá que era 30% do que existe hoje, exportava praticamente nada na época, tá? Criamos uma política de incentivo tributário para atrair esses frigoríficos para cá. A política de incentivo tributário favorecer e vender no mercado interno, porque quando você exporta já é desonerado de qualquer tributação, mas foi essa política que adotou para reduzir a carga tributária no mercado interno que possibilitou a gente vender carne para quase o mundo todo. E gerar emprego também, E né? gerar emprego. Você pega um frigorífico que abata 1.500 boi, ele gera 1.500 empregos. É quase, o frigorífico faz desossa, a relação entre abate de boi e geração de emprego é quase 1 por 1. Tá? Então, você tem um frigorífico que abate 1.800 boi, ele vai ter quase 2.000 funcionários. Quer dizer, é um por cabeça? A relação é quase 1. Não é que precisa de um para bater um boi. É porque quando você faz desossa, a parte de desossa é a que mais ocupa empregado. Porque na desossa a mecanização é muito pouca. Porque o corte ali realmente não tem como ser no computador, é na faca mesmo ali. Então a linha de produção da desossa é longa ali, que entra um meio boi lá e vai desossando. E o modo de cortar também, né? O modo de cortar, fazer os cortes especiais e tudo, porque a carne que a gente exporta, vou dizer, como ela é carne ou resfriada quando é aqui mais próximo, ou congelada quando vai para a Ásia ou para os Estados Unidos, ele exige realmente cortes especiais. É a visão humana que faz isso ali. Então, isso gera muito emprego. Desossa de carne gera emprego. E só foi possível isso em razão dessa política acertada, reitero, essa política acertada realmente de desoneração fiscal ou incentivo tributário. Isso não é abrir mão de ICMS, é realmente arrecadar algo que a gente não existia no passado. Bem rapidinho aqui, a Fernanda Moraes está perguntando o seguinte, ó, ótima entrevista, parabenizando você pela entrevista. Obrigado, Fernanda. Está perguntando, Rondônia vai pagar o quê? Como Rondônia vai reagir à pandemia com relação a essa questão de exportação? Bom, é isso que nós Fernanda começamos Moraes, falando. O governo do estado adotou algumas políticas de postergação de recolhimento de tributos para que o empresário fique um pouco mais com dinheiro no caixa. E fizemos um estudo junto com a Confederação Nacional da Indústria, que tenta consolidar o que cada estado está fazendo. Passamos algumas ideias, mas ele está realmente focado assim, o momento do estado realmente investir na construção para gerar emprego. Porque quando você investe em construção civil, você gera emprego agora, de imediato, e você gera competitividade no futuro próximo. Tá? Vamos aqui, dando um nome aqui, por exemplo, o senador Ivo Cassol, governador Ivo Cassol, quando foi governador, ele investiu maciçamente em estradas, que possibilitou realmente, a gente cresceu na exportação de madeira, que viabilizou chegar o leite nos laticínios, que viabilizou chegar o boi no frigorífico, foi aquelas estradas que ele fez lá no início do... É o escoamento da economia, né? Foi isso. Então, naquela época ele gerou emprego, gerou muito emprego lá, porque está fazendo estradas, e depois, nas 2 décadas seguintes, nós estamos colhendo os frutos, porque tornou competitivo. Aquele cara que tinha um leite lá no meio que não tinha como escoar, chegou a estrada, ele começou a ir, o laticínio começou a buscar lá. O cara que tinha 10, 15 boi, estava isolado, não tinha como chegar um carro adequadamente, o frigorífico não ia lá buscar. Para ele levar na cidade era inviável. Então, ou ele abatia de uma forma totalmente desprovida de qualquer controle higiênico, lá no meio do pasto e tentava vender, ou deixava o boi lá, ou não criava, não compensava criar. É verdade. Não compensava criar, porque você não tinha como chegar no consumidor. Nós vamos ao intervalo, Gilberto. Tá bom, vamos lá. E já a gente volta para o 4º bloco. Rapidinho, uma entrevista. Tem aqui o Fred Nunes dizendo assim, olha, esta é a melhor entrevista da semana. Olha, Gilberto, você Fred. dando aqui essa observação. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a voz do povo. Agrolab Amazônia, a maior feira agro da região norte, 100% digital e gratuita, com palestras online, exposição virtual de produtos, máquinas e implementos, rodadas de negócios, leilões virtuais e muito mais. Inscreva-se agora em www.agrolabamazônia.com. Patrocínio Atipar, Agrofish, Facer, NBS Telecom, Senar, Faperon, Cicobi, Stara e UziPay. Realização Sebrae.
O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. São 12 horas e 48 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Voz do Povo dessa sexta-feira, dia 4 de setembro. Estamos lá no Semana da Pátria e aqui conversando com um convidado muito especial, o Gilberto Batista, que é um técnico da Fiero, diretor da Fiero, falando sobre economia. A gente falou de commodity, falou de soja, falou de grãos, falou de carne e de laticínios. Falta falar da indústria de transformação. Como é que nós estamos nessa pandemia e qual é a importância da indústria de transformação para a economia de Rondônia? Bom, indústria de transformação, você tem agroindústria, indústria de transformação. Nós temos poucas indústrias de transformação aqui. Por isso que eu estou dizendo, quando a pandemia afetou a indústria, nossa indústria afetou pouco, e transformação é mais essas... ou seja, desapegado ao agronegócio. Aqui nós não... É muito pouco, são pequenos, nós não temos grandes. Nós tínhamos uma indústria de transformação grande, que era a IMA, que era acabou fechando. Nós temos uma indústria grande no interior, que é de bicicletas, essa também é uma indústria de transformação. Pimenta Bueno. Pimenta Bueno. Essa também não sofreu grandes impactos com a pandemia, conseguiu... não precisou demitir, pelo menos a gente não algo substancial, a demissão que houve é questão de rotina, mas são casos isolados, tá? Nós não temos grandes empreendimentos industriais por estar longe do mercado consumidor. Então como é que você monta a indústria? Ou você monta próximo do mercado consumidor, ou você monta ela próxima da matéria-prima. Nós temos matéria-prima aqui oriunda do agronegócio. Então, por isso que as nossas indústrias, o maior número de indústria está voltada realmente àquela que está processando ou agregando valor ao agronegócio. A Luciana Souza aqui, um ouvinte que muito assíduo conosco, ela fez uma pergunta: qual a importância do interior para a economia do estado de Rondônia? Luciana Souza é de Cacoal. Luciano, Cacoal, então, nosso berço, um abraço para o Oswaldo Rosalino, Pedro Ferrazin, nossos diretores, o seu Antônio Ertmann, nossos diretores aí de Rondônia tem uma performance industrial ou performance de desenvolvimento diferente de muitos estados. Você vai no estado do Acre, a maior parte está concentrado em Rio Branco. Amazonas, quase tudo em Manaus. Rondônia não. As maiores indústrias nossas estão no interior. Como citar aqui, os maiores frigoríficos estão no interior. Laticínio, nós temos laticínio pequenininho aqui em Porto Velho. Grande Porto Velho não é muito grande em termos de laticínio. Não. Porto Velho nós temos laticínios pequenininhos aqui. Laticínio grande, nós estamos na região de Jaru, frigorífico, nós estamos grande em Jaru, Paraná, Cacoal, Rolim. Então, o estado de Rondônia, se considerar a BR-364 como se fosse uma coluna vertebral, tá? Ela está toda ao longo dessa coluna que tá, as maiores indústrias estão ali. Por isso que o interior nosso é forte. Tá? Então ele é forte, ele é atrativo para a geração de emprego,
justamente por isso, porque as indústrias estão no interior. A força do capital está no interior. A Porto Velho acaba sendo a capital só como se fosse uma cabeça pensante que gira os negócios. Mas não centraliza a economia. Não, a economia industrial ela está distribuída ao longo, considerando a BR-364, como se fosse uma espinha dorsal, ao longo dessa espinha dorsal. De Vilhena a Ariquemes. Quando se fala em estanho é uma commodity interessante. Esse ano o estanho está em alta, aumentou em dólar e aumentou com o aumento do dólar. Onde está a principal indústria de estanho de Estado de Rondônia? Em Ariquemes. É onde está perto da matéria-prima. Tá perto ali da matéria-prima. Tá? Não está em Porto Velho. Tá? Onde está o principal frio? Está no interior. Onde está o principal laticínio? Está no interior. Onde está a principal indústria de transformação que é de bicicleta? Está no interior. Não temos referência. Indústria que nós temos indústria de bebidas, aqui em Porto Velho. Temos o frigorífico da cadeia do JBS, acho que uma das menores plantas dele é a de Porto Velho. O curtume que tem em Porto Velho é um dos menores do estado. Então, mas o maior rebanho bovino não é em Porto Velho? Por causa da bovino de corte, por causa da extensão de Porto Velho. Porto Velho é um município maior que o estado de Sergipe, maior que países como a Bélgica. Suíça, por exemplo, a Bélgica. Então, a extensão do município de Porto Velho é que faz com que nós tenhamos o maior rebanho de corte. Mas a hora que você fala em leite, por exemplo, a maior bacia leiteira está em Nova Mamoré. Tá? Do estado? A maior bacia leiteira do estado, que chega próximo de 100 mil. É um município que mais produz leite, é Nova Mamoré. Nova Mamoré. Já ultrapassou a bacia leiteira de Jaruro Preto. Tá? Hoje é a bacia do Nova Mamoré. Interessante. Tá? Porque quem mora em Porto Velho como nós, temos uma ideia de cidade de Porto Velho. Não temos a ideia do município rural que Porto Velho é. E você falou sobre estanho. Por que a gente sempre que fala em economia se evita falar na indústria mineradora, indústria de estanho, Besa e outras mais? Por que não contribui para o PIB de Rondônia? Contribui, tá? O que tem muita questão é o seguinte, quando você remete, o que está na mídia negativa? Mineração em terra indígena. Então, quando você fala, mineração, existe a mineração aqui no estado de Rondônia, principalmente a de estanho, é toda em áreas totalmente legalizadas, não existe estanho aqui em terra indígena, tá? Então não tem, a mineração está ali naquela região de Ariquemes, região de Bom Futuro, que é de Alto Paraíso ali, é ali que está saindo a riqueza do estado de Rondônia em estanho. E a transformação, e Rondônia transforma a casterita em estanho. É um outro problema. Os Estados Unidos gostam muito de importar estanho no seu estado bruto, ou seja, casterita. A logística do estanho para o americano é a seguinte: ele compra a casterita em Rondônia, através dos Estados Unidos, manda para a Malásia ou para a Indonésia, os dois países lá naquela, e de lá que vai para os Estados Unidos estanho, pronto. Essa indústria de Ariquemes já não, ele já processa tudo ali, ele já manda as ligas, ele tem uma empresa aqui, tem uma empresa em Portugal, tá? Ele atende o mercado europeu através dessa empresa de Portugal. Ele atende o mercado de estanho da Argentina, praticamente 80% do estanho consumido na Argentina sai aqui de Ariquemes. Tá? Então, e estanho tem aplicabilidade desde equipamentos eletrônicos. Já sai industrializado, né? Está usinado. Já sai aqui em lingotes. Tá? Sai aqui em lingotes. Na Europa ele faz um refinas ali, mas na Argentina ele manda em lingotes. Ou seja, 80%. Enlatados, todo enlatado de alimentos, você tem que dar um banho de estanho por dentro da lata. Uma latinha de milho em conserva. Ele tem o latão ali, mas por dentro... Ele é conservante de alimento também. Ele serve como conservante para não haver contaminação do alimento. Você tem que dar um banho de estanho nessas todas a parte interna da latinha? A parte interna. Tem uma lata de refrigerante, está banhado... Não, é alumínio. Refrigerante é alumínio, não precisaria. Mas todo que é latão, óleo, de óleo, o de leite condensado, se for em lata, essas conservas em geral, todas elas têm que receber um banho de estanho. Então o refrigerante é alumínio, não precisa desse revestimento? Não precisaria do revestimento de estanho. Então não é para toda a lata, né? Não é para toda a lata. Né? Lata, quando for lata, que é de latão, precisa, sim, né? Mas alumínio, não. E o estanho tem uma aplicabilidade enorme. Uma coisa que sempre existe, uns vídeos que a gente vê circular pela internet sobre o nióbio. Esses dias atrás... Pois é, o nióbio é interessante essa questão. Tem mina de nióbio? Tem nióbio no Rondônia, tem nióbio no estado do Amazonas. Mas nióbio é o seguinte... Nióbio não é um produto usinado? Não, nióbio é um mineral, tá? Dos dolomita, esses itas no final é o nióbio. Só que o nióbio é um material caro, mas não tem demanda para ele. Não adianta ter reserva, tem uma reserva enorme lá,
Estava um vídeo circulando, porque se o PIB do Brasil aumentaria tanto só se explorasse o nióbio existido lá na região de São Gabriel, da Cachoeira na Amazônia. Bom, a reserva tem, não está nem inventária, mas se partimos da premissa que existe, para explorar todo esse nióbio, você demoraria 50 anos. Teria que dividir esse PIB em 50 anos e achar quem queira comprar esse nióbio todo. Não existe uma demanda, todo mundo querendo comprar nióbio, não. Então, mais do Canadá do que em outro lugar, né? A riqueza só é factível, só é palpável quando tem alguém que queira comprar, que tem um mercado requisitando. O soja, quanto você produzir, você vai conseguir mercado chinês para comprar, mercado europeu para comprar. Carne, quanto que você produzir, vai comprar. Nióbio não, tem que ter uma demanda. Se for usar o nióbio como liga no lugar do manganês, você pode, ele é 1% que você precisa de manganês para misturar no ferro para fazer o aço da liga, você usa com nióbio. Mas é uma coisa tão pequena, quando você tem 200 toneladas de nióbio, quanto de minério de ferro, quanto navio de minério de ferro dá para fazer a liga? Então não existe demanda. Então pode existir o minério, sim, mas sem aplicabilidade. Se eu usar ele aplicar, sem produtos mais nobres como a eletrônica, é minimamente gramas, vocês estão falando em gramas. Se é como liga, como falando de liga, você também... Então o nióbio é mais fama do que... Tem muito fama, mas ao longo... então tá, nós vamos ficar com essa riqueza aqui, mas vamos deixar ela vai ficar latente. Com o dia que tiver uma demanda, ou que se criar um novo produto a partir do nióbio, pode ser que realmente essa riqueza toda aflora, mas até lá tem muita falácia. É valoroso? Sim, mas só é valioso? Mas não tem mercado para a gente explorar. Não adianta eu explorar que eu não vou ter para quem entregar. Muito quem bom. comprar. São 12 horas e 58 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos chegando ao final do programa e o Lucas Silva elogia a entrevista e pede para dar um alô para o bairro Nacional. Bairro Nacional, um alô para o Lucas Silva e todos os moradores do bairro Nacional e todo mundo que passa por aquele bairro para trabalhar. Ali é uma região importantíssima para a indústria, para o comércio de Rondônia, uma região abandonada. O bairro Nacional sofre muito com cheias, com falta de estrada, com estrada ruim, mas agora parece que o governador está fazendo um trabalho lá bom de asfaltamento. Tomara que dê certo aí, Lucas. Oi, Lucas. Né? Lucas, boa parte da economia do estado de Rondônia passa por essa estradazinha do bairro Nacional ali, porque todo o combustível, parte das exportações vão para ir para do bairro Nacional. Então, é um vetor de riqueza aí. Mal olhado, mal cuidado. Mas não se reflete no bairro, né? Não se reflete no bairro. Por ser um vetor de riquezas, deveria ser esse bairro ser um brinco, usando a expressão mesmo. Muito bem. Gilberto, muito obrigado pela sua presença na Voz do Povo. Você tem um minuto para fazer seus comentários finais. Bom, obrigado, Matias, por ter vindo aqui. Quero convidar a todos, a Federação das Indústrias, junto com a Prefeitura de Porto Velho, estamos realizando o Fórum Amazônia Mais 21. É um fórum permanente de discussão. Precisamos buscar soluções para o desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Nós estamos convidando realmente a academia, e toda essa sociedade, governos, agentes financeiros, tudo para vir numa mesa de discussão, ainda que virtual, que nós vamos tudo virtual, mas buscar soluções. Vamos buscar soluções. Como é que nós fazemos para desenvolver a Amazônia? Dia 23 agora nós temos uma etapa desse fórum que nós vamos discutir agronegócio na Amazônia, tá? Como é que é o agronegócio de baixo impacto? Como é que a infraestrutura, vai estar o ministro da infraestrutura, vai estar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro Tarcísio. Quais que são as soluções para a agricultura de baixo impacto na Amazônia? Quais são as obras de infraestrutura necessárias para a Amazônia? Nós precisamos que integrar a Amazônia, tá? E infraestrutura não é sinônimo de devastação. Nós precisamos desmistificar essa questão. Mas se eu construir a BR-319, eu vou fazer uma devastação ao longo dessa BR. Não é isso. A cultura hoje da população é outra. Nós tínhamos uma cultura há 40 anos, 50 anos atrás. A cultura hoje é preservacionismo, é conservar. Hoje a presença do homem, hoje na Amazônia, é sinônimo de conservação e não devastação, que era uma cultura que era incutida no homem quando veio para a Amazônia. Ou você derruba a floresta, ou você não fica aqui. Hoje eu tenho que manter a floresta em pé para que eu tenha perenidade, para que eu possa ficar realmente na Amazônia. Então, vamos discutir a Amazônia Mais 21 nesse fórum que nós estamos promovendo.
quiser acompanhar virtualmente, existe uma página www.amazonia21.org. Entra lá, acompanha nossas palestras. Começa às 9 horas horário de Brasília, ou seja, 8 horas horário daqui. No próximo dia 23, vamos estar todos lá. Acompanhe, venha com a gente discutir, vamos apresentar soluções. Qual que é a sua ideia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Vamos discutir, traga suas ideias para cá, que nós queremos realmente transformar tudo num palco de diálogo e na busca de soluções. Muito bom. Mais uma vez, Matias, obrigado. A FIER está à disposição. Rui Barbosa 1112, qualquer dúvida que você precisar, seja indústria, não seja indústria, quer implantar um negócio, estou com dificuldade de ter acesso a algumas linhas de crédito em banco, vai lá, converse com a gente não tem varinha mágica não, mas vamos ombrear, vamos juntos, talvez com uma apoio, damos um passo a mais, estamos lá de portas abertas, indústria, não indústria, vai lá na Federação das Indústrias, que nós vamos receber de braços abertos. Muito obrigado, Gilberto, e a você que esteve conosco essa semana toda, muito obrigado. Estamos desejando a você um bom fim de semana, um bom restante de sexta-feira e um feriadão aí, ó. Aproveita, muita saúde, muita imunidade. Estaremos de volta segunda-feira, se Deus assim permitir. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo, de volta na segunda-feira, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Rádio Católica no coração da gente. KLI 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. Certa vez, Santa Madre Teresa disse que quando ficamos observando os defeitos que as outras pessoas têm, não nos